E, gente, essa live é um esquenta, é um aquecimento para o nosso workshop de neurovendas. Por que eu estou falando o nosso? Porque eu não vou estar aqui sozinha hoje. Eu vou estar com Ilva Fontes, que vai participar comigo também desse workshop, vai trazer uma aula incrível para vocês sobre a neurobiologia do dinheiro. E eu vou estar falando para vocês o que faz o seu cliente dizer sim, vou ajudar você a vender mais. Entender a sua mentalidade e a mentalidade do seu cliente. Como que esses dois universos, né, se encontram e fazer funcionar para que você venda Então a mais. gente muito. Então a gente está aqui hoje justamente para deixar um spoilerzinho do que vem aí na frente daqui dia 8, dia 9, onde nós vamos falar sobre, vamos ter um workshop assim muito legal sobre neurovendas, buscando justamente entender como é que a nossa mente, as nossas emoções, o nosso cérebro, ele trabalha a nosso favor ou contra. E algumas vezes para que as nossas finanças e o nosso desenvolvimento financeiro, o nosso crescimento, né, dentro do nosso empreendedorismo, ele realmente seja alcançado. E que é possível. É possível. É como a Duda sempre fala. Sempre, sempre, sempre. Tudo começa aqui. E começa mesmo. Até como a gente lida com dinheiro. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo falando justamente, começando sobre essa questão do dinheiro e as emoções, para vocês entenderem que na frente a gente vai trazer algo bem legal e bem interessante. Maravilha. Olha aqui o Val palestrante. Tudo bom? Boa noite. Está aqui marcando presença e avisando que não vai poder ficar, mas claro que a oportunidade vai estar aqui. E claro, gente, vamos deixar a live salva depois para vocês. Para quê? Para que vocês compartilhem e para quem não pode ficar, como o Val, depois venha aqui conferir o que a gente falou. Também desejo uma excelente live, porque ele está falando aqui também vai entrar em live com o Renan. Ótimo, viu, Val? E muito obrigado por sempre estar conosco, sempre, sempre. Aí é um companheirão mesmo. E tem muito também para passar, viu? Muito, muita experiência de vida. Pois é, uma maravilha, gente. E para quem está aqui, que vai poder ficar com a gente, nós já vamos dar entrada aí no nosso tema. Olha só, achei muito interessante que a Ilva falou assim, como que, que a nossa mente trabalha a favor ou contra. E isso assim, é bem surpreendente, porque as pessoas pensam assim, pensar positivo já é muito bom. Mas, na verdade, o nosso cérebro também trabalha contra, também nos sabota, não é isso, Ilva? Verdade. Eu sempre fiquei me questionando, sabe, Duda? Eu sou enfermeira de formação, mas eu acabei me especializando. Dentro do meu mestrado, eu estudei muito sobre saúde mental. Meu mestrado é em epidemiologia focado em saúde mental. E depois disso, fiquei, né, estudando sobre análise do comportamento. Estou finalizando, inclusive, essa área. Eu sempre ficava assim, me perguntando, meu Deus, só dizer pensar positivo, sabe? Vai resolver. A gente escuta muito isso. É importante, Ajuda, sim. ajuda. Ajuda. Ajuda, porque a necessidade não está. Uhum. Mas nós temos questões fisiológicas e bioquímicas que explicam como, como nós agimos, como os nossos comportamentos acontecem. Não é simplesmente o pensar positivo, ele ajuda, mas digamos assim, é 50% junto com o que acontece no nosso corpo. E tem muito a ver com as nossas coisas, por exemplo, como a gente se alimenta, a nossa qualidade de vida, se a gente dorme bem, se a gente não dorme bem, o que é que a gente come, o que é que a gente consome, como é a nossa rotina diária. Isso vai influenciar como as células, como neurotransmissores, como, vou falar aqui não de termos tão técnicos, mas eu vou falar de uma forma simples. A questão bioquímica, ela realmente age dentro do nosso corpo e como o nosso cérebro responde a isso. E, inclusive, associar as questões ambientais. Por isso que o pensar positivo é importante, sim, mas a gente também tem que entender o outro lado, que é como o Ivo funciona, como o Duda funciona. Tem questões que são a depender de gente.
Porém, a depender de como eu lido com o ambiente onde eu estou inserida e como eu trato o meu organismo, isso também vai fazer com que o meu comportamento mude. E as minhas emoções também. E essas emoções é que vão influenciar nesse processo de lidar com o dinheiro. Aham. E sabe como que a gente se sabota muito? Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu achava que essas informações não eram importantes. Quando o pessoal falava assim, domine suas emoções, né, trabalhe em inteligência emocional para poder vender mais, eu não tinha o conhecimento. Então, eu realmente achava, mas eu não preciso disso, eu já sei vender. E isso é um problema que todo mundo tem, todo mundo acha que sabe vender, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre a forma que a gente realmente se sabota, né? Como que trabalha isso, né? No corpo da gente, como isso é trabalhado. Porque a gente tenta ser resistente a informações importantes, né? Porque são importantes, se você quer ter mais resultado. É claro que o conhecimento é importante. E se entender, antes de entender o seu cliente, eu acredito que é até mais importante. Autoconhecimento. Duda, eu vou trazer um exemplo. Você trouxe essa fala aí, e eu, na verdade, eu nem lembrava, assim, me veio aqui agora. Tanto que eu vou citar a situação, e eu não sei se você lembra o nome dela. Uma grande influenciadora que tem umas 2 semanas que está bombando aí no Instagram, uma situação. Ela é dona de uma grande marca de acho que de produtos voltados para beleza. Ela se Natália, tornou conhecida pela a sobrancelha de 12 mil. aham, a Esqueci Natália o nome Beauty. dela. Natália Beauty. Isso, pronto. Veja como é. Olha, uma coisa, é algo prático recente, né? Do saindo aí. A gente está vivendo isso aí agora. Uhum. Observando, na verdade, isso aí agora. Veja, ela vende muito, muito. Me parece que dentro do universo dela, de negócios, é um dos nomes mais fortes que existe. Uhum. Porém, um comportamento fez com que ela perdesse milhares de seguidores e, inclusive, teve um baque na figura dela, na autoridade, diante do mundo dos negócios, do mundo do empreendedorismo. Aham. Então, a gente precisa realmente se autoconhecer. Eu não sei se naquele dia, como ela estava, se ela é daquela forma, ou se realmente ela estava num momento difícil, onde o cérebro dela não estava trabalhando muito bem. Uhum. Porque o cérebro ele apresenta os seus neurotransmissores, como eu disse, existem as conexões neurais, existem os canais iônicos, existe tudo isso. Que são questões fisiológicas e que vai, digamos assim, agir de acordo com a forma que você está cuidando do seu corpo, muitas vezes. Então, realmente, eu não sei se naquele dia ela não estava muito bem, digamos assim, até por questões hormonais de nós mulheres. Eu até recentemente fiz uma postagem falando do mapeamento cíclico, que é algo que está muito relacionado ao processo de empreendedorismo feminino e a neurovendas. Porque quando a gente vai olhar o nosso ciclo, né, menstrual, cada fase, que são 4 fases, cada fase é uma fase que se existem estudos que mostram que você pode trabalhar, por exemplo, o planejamento, a execução, a análise em uma fase dessas. Então, eu trago isso justamente trazendo essa realidade na Natália, né, Natália Beauty. Aham. Como é que ela estava naquele dia? Sim. Muita gente tem criticado ela em virtude da forma como ela agiu, de uma forma, digamos assim, ela simplesmente passou um ar de arrogante para muitas pessoas, porque ali era um provável cliente onde ela não soube captar a venda. Ela simplesmente disse: não quero você na minha equipe. No momento que ela fala isso, ela não afastou só aquela mulher. Ela afastou um grupo de pessoas que se viu naquela profissional, né? E ainda falou, inclusive, um pouquinho da classe. Mas eu não estou querendo trazer esses detalhes. Eu estou querendo dizer o seguinte, como o nosso cérebro funciona. As nossas emoções podem nos dominar de tal forma que o nosso comportamento diante de algumas situações pode ser um comportamento muito ruim e muito prejudicial e as vendas não acontecerem. Prejuízos podem ser ocasionados de forma de escalonada negativamente, né?
Então, um exemplo claro é esse, dessa mulher, que a gente tem que analisar realmente, não é só, a gente tem que, nós somos seres holísticos, não é apenas a mente, é a mente e o corpo. E aí, quando eles trabalham em conjunto, a gente tem que realmente pensar de forma positiva, a gente tem que cuidar de como nós estamos olhando nossa casa, aqui é a nossa casa. E se a gente não trata a nossa casa de forma adequada, a gente vai passar para o mundo comportamentos ruins naquele momento e que são comportamentos provenientes de emoções não controladas e não tratadas. Aham. E pode prejudicar muito mesmo o nosso mercado de negócios. Muito. Porque imagine, para elas se reestruturar desse baque, claro que ela não teve aquele prejuízo enorme, mas a autoridade dela, né, a presença dela nesse cenário foi atingida grandemente. Até hoje a gente escuta essa situação. Vira e mexe, tem pessoas que comentam, que trazem esse comportamento dela, que poderia ter sido de outra maneira. Mas como é que o cérebro dela estava funcionando naquele dia? Não sei o que ela passou. Será que o cortisol dela estava lá em cima e ela estressada? E aí jogou daquela forma? Jogou daquela forma. E não teve um filtro. Te interrompendo aqui um pouquinho, mas tem a ver com o que a gente está falando. Essa questão é interessante porque, como você falou, ela talvez não teve grandes prejuízos financeiros, mas isso numa escala menor, porque eu também faço eventos, né? Mas claro que uma escala bem menor. Então, isso numa escala menor pode sim gerar, além do estresse, além das pessoas, né, de repercutir muito mal, pode também afetar o caixa, gerar um prejuízo muito grande. Né? Para quem trabalha com eventos e ainda não tem a grandiosidade que ela tem. Então, assim, é prestar atenção e trazer para o nosso contexto essa situação. Que é legal também, né? Às vezes a pessoa fica tão preocupada em julgar e esquece disso, trazer para o seu contexto esse aprendizado. Que eu acho que é interessante também. Sim, verdade. Concordo com você, muito. Porque eu confesso que eu não a conhecia antes dessa situação, porque a internet realmente se movimentou bastante em virtude disso. Eu ouvia falar do produto, mas eu não sabia que o produto era dela. Então, por isso que eu disse que eu não conhecia ela. Mas realmente é uma pessoa com uma influência gigantesca no negócio, né, no mercado, na área dela. Mas eu realmente não gosto de julgar, Duda, porque assim, nós mulheres temos características que os homens não têm. O homem, quando a gente vai fazer o workshop, eu gostaria muito que vocês ficassem bem curiosos, porque a gente vai trazer questões de desenvolvimento, mas a gente também vai conectar realmente com aspectos fisiológicos. Então, quando a gente observa o homem tem uma linha reta hormonal. Nós não. A gente é uma cascata. A gente está lá em cima, daqui a pouco a gente está embaixo. É um turbilhão. Daqui a pouco eu posso abrir a porta, já que eu não estou muito bem. Meu esposo disse assim, eita, neurônio tal se conectou com o outro, e aí o fio de lá do passado veio aqui e trouxe situações diferentes e você agora mudou. Mas por quê? Porque realmente, quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente feminino, a gente tem que se autoconhecer. O autoconhecimento para a mulher que empreende não digamos, não é luxo, não é algo, para falar bonito, não é necessário dentro do processo de negócio. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não vou saber como me posicionar, eu não vou saber o que eu quero passar para o meu cliente, eu não vou saber como vender aquele produto que pode ser o mesmo de forma como eu me conheço, a forma como eu me posiciono, faz com que o meu cliente compre na minha mão cliente, por exemplo. Então, a gente precisa realmente se autoconhecer e nesse autoconhecimento passa justamente essas questões hormonais, de neurotransmissores, que são importantes. A gente tem uma oscilação muito grande quanto mulher.
Fora que a gente tem dupla, tripla jornada, né? Quando a gente empreende, a gente ainda tem uma sobrecarga grande que geralmente o homem não tem. Geralmente, a maioria, né? A maioria. É o que a gente chama do trabalho de cuidado, a economia do cuidado para a mulher. Que a gente trabalha fora e ainda trabalha dentro. E essa economia do cuidado não é remunerada. E a gente ainda fica sobrecarregada. Então, imagine a cabeça de uma mulher que já tem toda essa questão de hormônio, de substâncias, de bioquímicas que são alteradas mensalmente, ainda tem toda essa questão externa. Então, se a gente não sabe quem a gente é, como nós estamos naquele dia, faz o que aconteceu com essa moça, por exemplo, que não significa que ela é uma empreendedora ruim. Ela realmente é excelente, porque para onde ela está, ela realmente é uma potência. Agora, naquele dia, o comportamento dela fez com que ela perdesse muitos prováveis clientes que se identificaram. Exatamente. E outro ponto importante, né? Porque assim, ela tem uma jornada incrível, com certeza, mas por causa de um ato, né, as pessoas se esqueceram de tudo de bom que ela já vinha fazendo, né, e começaram a julgar somente por aquele ato. Então, assim, é importante, e claro que é injusto, principalmente a gente que está na internet, a gente sabe, isso é muito injusto, porque quem está na internet trabalha muito, né? Então, assim, é injusto, mas é como você falou, é uma questão que a gente precisa trazer como aprendizado, como entender o nosso corpo, como entender a nossa mente, para quando a gente estiver num momento desse, a gente não só saber como responder o outro, mas talvez saber que, às vezes, né, aquele momento de você respirar, né? Eu falo muito disso, de respiração. Sim. Então, talvez seja aquele momento de você respirar, pensar antes de falar. Que tem tudo a ver com o nosso tema, dinheiro emocional. Ou seja, tem horas que como é que é? A emoção rouba a razão, né? Sequestra a Sim. razão. Então, você está pensando ali só com a emoção, e se for um sentimento ruim, ele aflora mesmo. A Flora. Flora, porque, veja, como eu falei, né? Eu não a conhecia. Eu acabei conhecendo em virtude de um erro que ela fez diante de milhares de pessoas e foi um comportamento equivocado. Porque, a depender de como ela estivesse naquela situação, né, a gente não sabe o que, é que ela passou, ou se ela realmente faz parte também de um traço da personalidade dela, a gente não sabe. Mas veja, uma pergunta. Em resumo, uma provável cliente deixou claro o seguinte: o que é que você tem diferente dos outros que me faz fazer com que eu adquira o seu produto? Ali era um gancho para ela conseguir, além de trazer aquela cliente, trazer tantos outros que talvez não estivessem naquele evento, mas estivessem fora. E quando a mulher repostasse o vídeo, muita gente ia falar assim: não, eu gostei dessa área, eu vou por causa do diferencial dela. Só que aquele dia, talvez, como eu disse, o cortisol dela estava em alta, a dopamina e a serotonina estavam lá embaixo, a ocitocina, meu Deus, tadinha, estava pedindo socorro que nem existia. E aí ela falou daquela forma. Uhum. E olha como é importante a gente se autoconhecer, saber o momento exato da gente trabalhar, como eu disse, principalmente com o nosso público, né? O público feminino. Uhum. Porque o homem dia 1º do mês e dia 30 do mês, coisa. Nós não. 7 horas da manhã de um jeito, 7 horas da noite já é de outro. Com certeza.